interessante. O versículo de número 5 e 6 nós vamos ler, tá? Provérbios 3, no versículo de número 5 e 6. Eu gostaria que você, como eu estou meio rouco, você vai ler mais do que eu, tá? No 3, 1, 2, 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém, meu irmão? Esta palavra, ela vem mostrar ou demonstrar nesta passagem, ela nos fala, ou ela nos diz que não temos autossuficiência para corrermos esta carreira sozinhos. Não temos como, aleluia, suportar uma vida sem Deus, ainda que o homem ache, né? Então por isso que esta palavra está aqui no versículo de número 5. Põe a volta aqui, irmão, em nome de Jesus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque o homem, ele se acha muitas vezes, na verdade ele pensa que ele é muito inteligente, que ele é muito sábio, e é por isso que a maioria, em nome de Jesus, de nós sofremos, porque o problema do homem sempre foi uma coisa: a sua própria vontade. O problema do homem está na sua própria vontade. Não importa se ele é cristão, se ele não é, se ele é crente, se ele não é. Nós estamos falando do homem e da mulher, tá? De uma maneira geral. Nós queremos sempre fazer a nossa vontade. E se você analisar, a nossa vontade é que nos faz perder. A nossa vontade é que nos faz sofrer. E aqui está dizendo algo importante, que o homem ele não tem capacidade, ele não tem autossuficiência para prosseguir na terra, ou para vencer na terra, seja qual for o seu projeto, o seu sonho, sem Deus. O homem que ele não busca a direção de Deus, ou que ele não tem Deus, ele vai correr um caminho e vai sofrer as consequências disso. Ainda que você pense, é por isso que Deus está falando, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nunca acho que o seu pensamento, que a sua maneira de pensar está de acordo com Deus. Sempre busque a Deus, porque o mundo é aparente, irmão. O mundo que nós vivemos é aparente, é aparência. Mas Deus, ele trabalha no nosso interior, quando nós deixamos Deus. Então nós temos que perguntar para Deus se é da vontade dele. Porque eu acredito que todas as religiões, independente das pessoas, conhecem o Pai Nosso, né? Então, se a pessoa meditasse nisso, se ela realmente fosse uma pessoa que confiasse em Deus, porque a oração dominical, o Pai Nosso, Jesus ensinou como nós entramos na presença de Deus. Quando os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar, e ele ensinou esta oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. A vontade de quem? De Deus. O problema é que o religioso, ele ora assim, né? Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso está no céu, santificado. Uma coisa decorada. Então, isso não surge efeito, porque ele não sabe nem o que ele está falando. Por quê? O que Deus está falando, que a vontade de Deus é melhor para nós. É a vontade de Deus que nós temos que buscar para a nossa vida. E Deus vai realizar em nossas vidas, através da sua vontade, os nossos sonhos, mas de uma maneira grandiosa e poderosa. Mas o maior problema do homem sempre foi a vontade do homem. Não importa ele ser qual credo religioso. Então, dentro dessa palavra que Deus me deu em Provérbios, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Põe os 6 aí, irmão. Aleluia. Vamos lá? 1, 2, 3. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece em todos os teus caminhos. Tudo que você for fazer, tudo, pergunte para Deus.
Pergunte para Deus, por mais que aos seus olhos aquilo ali já deu certo. Você tem que perguntar para Deus. Por quê? Porque Deus sabe que há, aleluia, um mundo espiritual muito maior que nos envolve do que propriamente aquilo que nós vemos. Então, o mundo é aparente, e através da aparência, muitos de nós temos caído, sofrido na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, né? Um monte de religião. Por quê? Porque não tem Deus. Mas a Bíblia diz aqui que se nós, reconhecendo o Senhor em todos, né? Em nome de Jesus, os nossos caminhos, Ele fará o quê? Endireitará. Por que Deus está falando endireitará nesta palavra? Porque o homem é torto, irmão. Porque o homem é falho. Quem está entendendo? Então, se nós reconhecemos Deus, aleluia, Ele vai nos endireitando. Ele vai mostrando para nós as coisas que às vezes aos nossos olhos parece perfeito. Mas Ele vai mostrar para nós que por trás daquilo ou daquela situação tem uma ação demoníaca, tem uma armadilha preparada para nós. Mas muitas vezes nós vamos do nosso jeito, fazendo a nossa vontade, é onde nós sofremos. E eu vou falar uma coisa para você: sem a direção de Deus, sem obediência à palavra de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque eu quero falar uma coisa para você. A pessoa que escreveu Provérbios, Salomão, um rei que Deus abençoou poderosamente. Deus fez algo grandioso na vida dele. Mas Salomão se desviou, irmão. Salomão se desviou. Por quê? Porque a convivência de Salomão com Deus não era as melhores. A Bíblia diz que Deus se apresenta a Salomão 2 vezes em 60 anos de vida. 60 anos. Depois que ele passou a reinar, aos 20 anos de idade, ele passou a ser rei. O que aconteceu? Deus se apresentou a ele pediu sabedoria, Deus deu. Porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar isso, vou te deixar rico. Depois, quando edificou o templo, ele orou ao Senhor. A Bíblia diz que foi as únicas 2 vezes que Salomão buscou a Deus. Mas pastor, o que significa isso? A convivência. A nossa convivência é que demonstra, aleluia, como estamos ou aonde vamos chegar. Olha para o teu irmão e fala: com quem você está convivendo, meu irmão? A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo de número 11, no versículo de número 4 e no versículo de número 9, Salomão reinou 40 anos, morreu aos 60 anos. Irmão, morreu aos 60 anos. Para aquela época ele morreu novo. Sabe o que Salomão tinha? Preste bem atenção, Salomão, ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. Misericórdia, só tem a minha ali, galera. Eu falei, esse homem aí está totalmente fora do plano de Deus. Quem está entendendo? Quem é que pode suportar isso? 1000, irmão, mulheres. E isso fez o que? Salomão perverter o juízo. Mas sabe o que é isso? Ele é um homem que escreveu, um homem, aleluia, que tinha sabedoria de Deus, mas não tinha convivência com Deus. Ele pediu a Deus, Deus deu sabedoria, prosperou, abençoou. Por quê? Aqui no versículo de número 4, põe aqui. Vamos ler 1, 2, 3. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir com Deus, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Amém? As mulheres perverteram. Por quê? O povo de Israel não podia se misturar. Ele teria que casar com as mulheres de Israel. Ele poderia, como rei, ele poderia ter várias mulheres na época. Mas ele foi muito além. Além de ele ter muitas mulheres, quando eu digo muitas mulheres, não quer dizer 1000, ele teve 1000. Teve mulher que ele só viu uma vez. E olha lá. Entendeu? Então o que acontece? Um homem tão sábio, que Deus deu uma sabedoria, abençoou ele poderosamente. As mulheres perverteram os juízos. Qual? As mulheres de fora, as egípcias, amonitas. Por quê? Aonde ele começou a cair? Quando ele começou a desobedecer. Porque era proibido. A lei de Moisés, a palavra de Deus proibia o homem de Deus se misturar com uma outra mulher de outra nação.
Deus não permite isso. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele começou a achar que a sabedoria que ele tinha, a inteligência dele, Deus o abençoou, ele começou a achar que Deus gostava dele, né? Não, tá, vai fazendo assim não, meu irmão. Nós temos que buscar o quê? A direção de Deus. Qual é o texto que nós lemos? Que ele mesmo escreveu. O que nós falamos? Não seja sábio no seu próprio entendimento. O que aconteceu com Salomão? Ele mesmo escreveu e ele mesmo não foi. Teve tanta sabedoria, mas ele foi contra a palavra de Deus. E as mulheres perverteram o juízo. O que quer dizer isso, pastor? Olha aqui, irmão. Os dias de Salomão, o final dos dias dele, um homem que foi tão usado por Deus, que Deus abençoou. Ele adorou aos deuses Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas, Quemós, a abominação moabita, Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Os deuses, irmão, esses deuses, esses demônios, pelo menos os dois últimos aqui, o Quemós e Moloque, esses deuses, eles só aceitavam sacrifício de pessoas, de seres humanos. Um homem que conhecia Deus, que Deus deu sabedoria, que Deus deu riquezas, que Deus deu honra, começou a se envolver ou a conviver com as mulheres. E a Bíblia está dizendo aqui, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas Davi também pecou, irmão. A diferença de Davi é que quando Davi caía, ele ia a Deus. Ele não adorava outro Deus a não ser o verdadeiro Deus. Ele não ia a outro Deus, porque em Deus há misericórdia, porque Deus é paciente, porque Deus é amoroso, porque Deus é justo, porque Deus é verdadeiro, porque Deus não abandona, porque Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então ninguém pervertiu os juízos de Davi. Quando Davi caiu, ele falou: foi eu que pequei. E a diferença de Salomão, qual? 2 vezes Deus apareceu a ele. E ele acabou adorando as coisas abomináveis aos olhos de Deus, os ídolos da terra, os deuses da terra. E eu quero dizer para você, o homem que escreveu Eclesiastes, Cantares, Provérbios e 2 Salmos da Bíblia, terminou seus dias ouvindo a conversa das suas mulheres e adorando. Tempo muito curto de vida dele, irmão. Mas por que, pastor? Isso nos mostra que aos crentes não é conveniente uma vida só de bênção. A tendência é distanciar os olhos de Deus e pô-los em si mesmo. Estão entendendo? Aquele que só busca bênção e que só vive... Por que o crente passa por luta? Por que o ser humano passa por dificuldades? Por quê? Para que ele se volte para Deus. Quem está entendendo? Ele tem que se voltar para Deus, irmão. O homem não conhece Deus, aleluia, na sua alegria. O homem não conhece Deus, aleluia, no dia a dia. Quando ele está pulando, festejando, ele nem lembra de Deus. Ele só lembra de Deus quando ele está passando dificuldade, quando ele está doente, quando ele está sem dinheiro, quando ele foi abandonado. Quem está entendendo? Mas a Bíblia diz que Salomão, Deus o abençoou tanto, que ele falou com Deus 2 vezes em toda a sua vida. Versículo 9, irmão, põe aqui por favor. Aleluia. Vamos ler aqui? 1, 2, 3. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. 2 vezes? 2 vezes Deus apareceu. Salomão, me pede o que você quer. Oh Senhor, eu preciso de sabedoria, eu sou muito jovem. Convença do seu reinado. Eu preciso julgar um povo, eu preciso de sabedoria. Deus se agradou daquilo. Deus se agradou. Não pediu dinheiro, não pediu para matar ninguém, não pediu nada. Ele pediu sabedoria para entrar e sair diante do povo. Não tem coisa maior do que a sabedoria. Quem está entendendo? Não tem coisa maior e nem melhor do que você pedir sabedoria. Porque com sabedoria você define e resolve muitas coisas.
Então ele pediu o que era certo. Deus falou: só porque você não pediu isso, eu vou te dar ouro, prata, eu vou te dar tudo. E a segunda vez foi quando ele edificou o templo de Salomão. Você conhece o templo de Salomão? Por quê? Porque Salomão, ele que levantou o templo lá em Israel. Isso é fato. E ele fez as coisas mais lindas para o Senhor. Tinha dinheiro, irmão. Deus o abençoava. E quando o templo estava pronto, que ele ia fazer os holocaustos, ele orou ao Senhor. E quando ele orou, Deus falou para ele: olha, os meus olhos estarão fixos a este lugar. Capítulo 7, 2 Crônicas, versículo de número 14. Ele orou e falou: Deus, não tem homem que não peque. Se porventura o teu povo pecar, Senhor, e eles olhar para este lado de Jerusalém, olha a oração de Salomão, irmão. Se eles abrirem a janela, Senhor, e olhar, somente olhar para este templo, perdoa o pecado desse povo, porque não tem homem que não peque. A Bíblia diz no capítulo 6, 2 Crônica, no capítulo 7, a Bíblia diz que Deus responde a Salomão: consome o holocausto e responde: aleluia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia, quem está entendendo? Vai se arrepender dos seus maus caminhos, oh glória a Deus, e jejuar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Quem está entendendo? Deus, aleluia, responde a oração daquele, aleluia, em nome de Jesus, que está diante dele, clamando, pedindo. E Deus falou: os meus olhos, Salomão, vai estar fixo neste lugar. Mas só foi essas duas vezes. Olha lá. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual duas vezes está aparecendo. Duas vezes. Em 40 anos de reinado, em 60 anos de vida, duas vezes ele buscou a Deus. E Deus o abençoou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmão, o que acontece quando o homem busca a sua bênção? Ele é só abençoado. A tendência do homem é se desviar de Deus e começar a olhar somente para você, para aquilo que interessa a você. O que aconteceu, Salomão? Muito sábio, Deus o abençoava, não faltava nada. Ele começou a se envolver com as mulheres. A convivência dele não era mais com Deus. Quem está entendendo? A convivência dele não era de uma pessoa que entrava na presença do Senhor. Não, a convivência dele era com as mulheres. 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. E no final ele começou a cair, a adorar os deuses que Deus havia proibido. Por quê? Falta de convivência com Deus. O crente, ele não pode perder o foco, ou o homem não pode perder o foco de quem é Deus. Quem está entendendo? Não pode. Deus o abençoou, ele não precisava praticamente de nada, humanamente falando. Ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha sabedoria, ele tinha tudo, ele tinha servos, ele tinha mulheres, a mulher que ele queria. Para que eu vou buscar a Deus? Mas a Bíblia diz aqui, ó, que o Senhor se indignou. Por quê? Porque ele, pela convivência que ele teve, ele se perdeu. Olha para o teu irmão e fala: irmão, você está convivendo com quem? Aleluia. Porque a convivência pode te levar a uma derrota. Eu sou cristão, mas irmão, com quem você se envolve ou com quem você convive pode tirar você do foco, pode tirar você da presença de Deus. E isso não devemos acontecer. E é onde muitas vezes Deus permite lutas em nossas vidas. Porque na luta nós estamos buscando a Deus. Quem está entendendo? Quando a pessoa só busca a bênção, ela é abençoada, ela não tem tempo para Deus. Ela põe Deus em terceiro lugar, depois do seu trabalho, depois do seu marido, depois da sua esposa, depois do seu filho, depois, aleluia, da sua festa. Mas quando a pessoa está precisando, ela está na casa de Deus. Ela está andando e está falando com Deus. Ela está no ponto de ônibus, ela está falando com Deus. Ela está entregando o currículo, está falando: Deus, o Senhor podia abrir essa porta. Mas quando ela entra pela porta, ela não vem na casa de Deus para agradecer e nem dar glória ao nome dele. Por quê? Se afasta, começa a conviver, está abençoado. Olha para o irmão, seja abençoado, mas não seja ingrato.
O Espírito Santo. Então está dizendo aqui, ó, o Senhor se indignou 2 vezes 60 anos. Você buscar o Senhor, e um homem tão sábio, Deus deu tanta sabedoria, e acabou os seus dias ouvindo quem? As mulheres. Irmão, quem anda, aleluia, comendo pela mão de Eva, é Adão. Nós que somos filhos e filhas de Deus, comemos pela mão de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes você está sofrendo porque está comendo por mão de outras pessoas. Convivência, amizades, quem está entendendo? Parentela. Irmão, Deus não se corrompe. Você tem que ir até onde, aleluia, há um limite para você ir. Você sendo cristão, você sendo crente, quem está entendendo? Você não tem que estar lá se misturando, meu irmão. Você vai perder porque você está convivendo com quem você não, aleluia, deveria. Você tem que conviver. O que é conviver? Ter um relacionamento com Deus. Porque quando você vai aqui em algum lugar que não é para você ir, Deus fala com você. Fala aí, Salomão, volta para cá. Você não precisa de minha mulher, não. Quem está entendendo? Presta atenção na que você tem. Essa já dá trabalho demais. Quem está entendendo? Você só precisa cuidar dessa. Quem está entendendo da glória? Mas essa mulher, eu sei, cuida dela, Salomão. Dá um trato, você tem dinheiro, eu te dou dinheiro. Paga lá, aleluia. Paga uma oficina mecânica. Passa. Faz uma recalchutagem. Quem está entendendo? Trata ela com carinho. Você não precisa de 1000 mulheres. É só você perceber que você está perdendo o foco. Você está perdendo a direção minha. E você está olhando para você. Porque uma pessoa, quando ele começa a olhar desta forma, para a mulher, ou a mulher para o homem por defeito, é porque na verdade quem está com defeito é ele. Quem está entendendo? A convivência. O cara trabalha lá na firma, tem umas meninas bonitas, ele já está velhinho, está batendo biela. Né? Mas aí ele acha que era bonita, as menininhas, né? Acho que era hora de eu trocar meu mulher, né? Cuidado, Salomão. Quem está entendendo? Olha a convivência. Você tem que conviver mais com Deus, saber o que é de Deus. Seja feito o quê? A tua vontade. Glória a Deus. Senhor de Deus, estou com a vontade, Senhor, de pegar uma mulher nova. Deus fala, Salomão, a sua mulher está lá na tua casa, lavando a tua roupa, a tua cueca. A sua mulher ouve você roncar toda noite, você não toma banho todo dia, Salomão. Quem é que vai te aguentar? É mesmo, Senhor. Me perdoa. Quem está entendendo? A vontade do homem faz ele perder e não ganhar. Quantas pessoas perderam o seu casamento, a sua família, por uma ilusão? Quantas pessoas você conhece, você já ouviu? Irmão, nós temos que ter uma esposa, nós temos que ter um trabalho, nós temos que ter, aleluia, em nome de Jesus, um único Deus. Quem está entendendo? E o resto, irmão, virá para nós. Por quê? Porque Deus, aleluia, é assim. Você não precisa de muito para Deus fazer algo na tua vida. Glória a Deus. Você precisa somente de Deus. E por isso que Deus fala, olha, você vai correr uma carreira sem mim, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, e nós estamos vendo que um homem chamado Salomão viveu muito pouco pela sua época, teve tanto, mas falou com Deus 2 vezes, e as 2 vezes Deus o abençoou. Por que ele deixou de falar com Deus? Porque Deus o abençoava muito. Ele achou que não precisava. Não, está certo. Deus ele entende. Eu construí o templo para ele. Quem está entendendo? Deus sabe, eu construí o templo. Talvez você seja assim. Talvez eu dou o meu dízimo, irmão. Não se iluda. Não se iluda com essas coisas. Você tem que buscar a sabedoria de Deus. Entender que Deus é santo, que Deus tem uma direção. Deus é que nos dá a direção. Quem está entendendo? Eu não vou onde eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não adoro outro Deus a não ser o meu Deus. Quem está entendendo? Eu não canto na igreja para Jesus e lá fora estou cantando aleluia para o demônio. Eu escolhi servir e viver para Deus, e Deus vai me honrar, porque eu escolhi o que é bom, o que é certo, o que traz vida e abastança para a minha vida. Quem está entendendo da glória? Então, é a escolha que você faz. Ele escolheu um monte de mulher, mas Deus falou, é proibido. Por que
Por que eu não posso casar com a egípcia? Por que eu não posso casar? Está aí a resposta. Porque ela vai perverter o seu juízo. Você não se deve misturar. Você é diferente. Você não é indiferente, mas você é diferente. Nem em todos os lugares você deve estar. Nem toda a roda você pode estar, aleluia, ouvindo. Né? Não é verdade, irmão? Pessoas trabalham, né, com muitas pessoas hoje que você vê, a prostituição tem entrado por todos os lados. Não é só latrocínio, não é só, não, por todo lado, não é só drogado. É tudo interligado. O lesbianismo, né? As lésbicas, os homossexuais. Vamos, meu irmão, parou aí. Eu não tenho que me envolver ou aceitar a atitude de uma pessoa que o meu Deus condena. Deus ama o pecador, mas Deus condena o pecado. E se é contra o meu Deus, é contra mim também. Quem está entendendo? Não, mas você é ignorante. Ignorante é você ter sabedoria e morrer na ignorância. Quem está entendendo? Salomão foi um dos homens mais sábios. Morreu na sua ignorância, adorando, aleluia, aos deuses que as mulheres perverteram o seu juízo. Então, não se engane na sua sabedoria, no seu próprio entendimento. Não fique buscando bênção para a tua vida, porque o momento de luta é momento de conviver com Deus. Quem está entendendo? Para quê? Para quando o momento vier bom para a sua vida, você se manter. Porque a coisa melhor que tem é a gente ter dinheiro. Quem está entendendo? É bom, irmão. É muito bom. Mas melhor do que dinheiro, eu falo para você, é ter saúde. Porque o que adianta eu ter dinheiro e não ter saúde? Quem está entendendo? A sabedoria do homem, aleluia, ele tem que pedir para Deus o que vale a pena. E saber discernir no mundo corrompido, no mundo perdido, aleluia, quem é o Senhor da sua vida, quem é aquele que te mantém, aquele que te sustém e aquele que vai direcionar você. Porque aquele que é direcionado por Deus, ele não vai cair. Por quê, irmão? Deus está segurando na mão dele. Olha para o teu irmão e fala, Deus segura na sua mão. Mas hoje nós estamos vendo exatamente isso. O homem, não, tem gente que ele ora assim, olha, irmão, oh meu Deus, eu queria tanto comprar esse carro. Amém, vou comprar. Irmão, você não pediu direção de Deus. Aí entra em dívida, toma um tiro na cabeça. Mas o cara não era crente, irmão. Preste bem atenção. Seja sábio e não morra na sua ignorância. Quando você, aleluia, falar com Deus, tenha reverência, espere, aguarde Ele te responder. Não vá do seu jeito. Salomão achou, eu edifiquei o templo, ele me deu sabedoria, ele me deu dinheiro. 2 vezes falou com Deus. Casou com tudo que a mulher que quis, sabendo ele que Deus não muda a sua palavra. Sabendo ele que os deuses da terra, aleluia, Deus abomina a idolatria. Quem está entendendo? Deus abomina, irmão. É bíblico. E o homem que escreveu os livros de Deus agora, mas ele não escreveu, irmão. Quem escreveu foi o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus fez o homem. Isso não quer dizer o homem precisa se converter, precisa conviver mais com Deus. Olha porque o irmão fala, olha irmão, você precisa conviver mais com Deus. Porque ninguém vai te enganar. E nem você vai morrer na sua ignorância. Olha aqui 1 Coríntios, irmãos, 15:33. O evangelho do achismo não tem discernimento. O achismo, eu acho que eu posso. Eu acho que eu posso ir num motelzinho. Eu posso. Deus é na minha vida, Ele sabe, não sabe. Se você está corrompendo o juízo, a palavra, você vai quebrar a sua cara. Não precisa ser na hora não, mas você vai quebrar a sua cara. Eu posso dar uma saidinha. Está pervertendo o juízo. Salomão achou que era assim. Deus falou, não se misture com outras mulheres. Não vai por quê? Porque vai perverter você, Salomão. Não é porque Deus te abençoa que eu concordo com você. Quem está entendendo? Deus abençoa todo mundo. Deus abençoa a todos. Mas nós estamos falando de uma coisa muito maior. A sabedoria divina. Sabedoria de Deus não é ter discernimento do que eu posso e do que eu devo. Quem está entendendo?
O que é isso, pastor? Eu posso tudo, mas eu não devo fazer tudo. Por quê? Porque eu devo fazer a vontade de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Eu vou ter, irmão, que conviver mais com Deus do que com muitos irmãos que estão aí perdidos ainda, levando você ao pecado. Então você tem que se firmar. Vamos ler aqui? 1, 2, 3. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sou crente, estou bem na igreja, daqui a pouco começa a se envolver com o parente, começa a estar passeando, começa a ir para vai, começa a ir para não sei aonde. Você não é crente, irmão? Sou crente, mas Deus sabe tudo, sabe? Você está corrompendo. Você está lá, o que está dizendo, ó, não vos enganeis, você está enganando a você mesmo. Salomão, um homem tão sábio, morreu na sua ignorância. Eu posso ouvir glória a Deus? Então não morra na sua ignorância, tenha a sabedoria de Deus, peça a Deus discernimento espiritual para seguir, aleluia, a palavra, para ter discernimento de quem é que está falando com você, se é Deus, se é homem, se é o demônio, quem está entendendo? Porque crente que não tem discernimento espiritual, não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, ele está se enganando. Eu posso ouvir glória a Deus? É verdade. Por quê? Porque ele quer fazer a vontade dele. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Como que eu vou fazer a vontade de Deus? Buscando a minha própria vontade. Então, Salomão, ele dá um exemplo básico. Por que muitas vezes o crente tem que passar por situações e permanecer para ter convivência com Deus. Porque se ele não conviver com Deus, passando aquilo ali, ele vai achar que o caminho dele é certo e o caminho dele é torto. Glória a Deus. Põe aqui em João 2, 3, só para a gente terminar em nome de Jesus essa palavra. Nós vamos falar da mãe de Jesus, Maria. Uma mulher cheia do Espírito Santo, irmão. Uma mulher que tinha discernimento. Hoje você vê crente carnal, você vê fofoca, confusão dentro da igreja. Você vê pessoas que não têm compromisso com Deus, tem compromisso com ela mesma. Quem está entendendo? Tudo que ele faz na igreja é bom, mas o que o irmão faz não é. Quem está entendendo? O que é isso? Não tem compromisso, não tem convivência com Deus. Olha aqui, ó, Maria, mãe de Jesus, ela sabia, irmão, que Jesus era o Filho de Deus. Ela o criou, ela sabia que Jesus, aleluia, era o Filho de Deus. Ela tinha discernimento, porque o Deus, quando se manifestou a ela era uma jovem chamada Maria. E quando Deus se manifesta a ela, fala, olha, você conceberá e receberá em nome de Jesus do Espírito Santo. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Então ela nunca se enganou, porque Deus não deixa ninguém enganado. E a Bíblia diz que Maria criou ele com o maior amor, mas ela tinha discernimento, porque Jesus às vezes tomava uma postura que não era comum. E ela ficava só guardando aqui no coração, e ela lembrava, ele é o Filho de Deus. Eu tenho que ter discernimento quando é Jesus, o meu filho, que eu estou falando com ele, carnal, ou quando é o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Quem está entendendo? E a Bíblia diz aqui no 3, vamos lá, 1, 2, 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. O 4. Disse-lhe Jesus, mulher, que eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Amém? Foi correndo. Jesus, acabou o vinho. Jesus falou, o que tenho eu contigo? Vamos dizer, o que me interessa? O que eu tenho a ver com você? O que eu tenho a ver com essa festa? Foi uma palavra dura, quem está entendendo? Mas Jesus, acabou o vinho. Aí foi toda... Aí Jesus, tomado pelo Espírito Santo, disse o que para ela? Disse para ele, mulher. Ele chamou ela de mãe? Não. Maria tinha discernimento. Olha para o teu irmão, fala, tem que ter discernimento, irmão. De quem é o homem, de quem é Deus, de quem é Satanás. Maria tinha conhecimento, ela viveu as leis de Moisés, ela foi agraciada, foi abençoada, e ela também tinha intimidade com Jesus, seu filho mais velho, no qual ela criou, mas ela sabia que tinha algumas ações que eram de Deus, porque quando no princípio Deus falou para ela,
o Espírito Santo. Quem está entendendo? O santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. O Filho de Deus. Então ela foi correndo numa festa. Ô Jesus, acabou o vinho. Olha o que ele disse para ela: mãe, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Glória a Deus. Maria, irmão, ó, prestou atenção, falou: eita, vai ter milagre nesta noite. Quem quer ver? Porque quem tem discernimento de Deus não perde a direção. Quem tem conhecimento de Deus, Deus não o faz enganado. Quem está entendendo? Deus demonstra na vida dele o que é certo, o que é errado. Quem está falando com ele, quem está falando com ela. Eu posso ouvir glória a Deus? E a Bíblia diz que em nome de Jesus, Jesus falou a palavra dura: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Põe o 5 aqui. Olha o que ela disse: sua mãe disse aos serventes: o quê? Fazer o quê? Fazer tudo que ele, né? Olha, presta atenção aí, ó. Ouve bem o que ele fala. Se você obedecer a voz dele, você vai ver o milagre da tua vida hoje. Quem está entendendo? Maria disse isso porque ela tinha discernimento. Ela sabia, em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ela disse: olha, fazer tudo que ele vai. Se tem crente hoje que você dá uma cutucadinha dele de leve, para ele entrar no eixo, ele já enche os olhos. Vou sumir da igreja. Não tem discernimento. Quem está entendendo, irmão? Não tem discernimento de saber que muitas vezes Deus está falando com ele, é Deus que está mostrando para ele. Mas não tem discernimento, e aí fica com a mágoa no coração. E o que adianta, irmão? Você está igual Salomão. Não olha para o irmão e fala: está igual Salomão. Está convivendo com você mesmo. Você precisa conviver com Deus, aleluia. Você precisa, aleluia, em nome de Jesus Cristo, ser direcionado, dirigido pelo Espírito Santo. Fala para ele aí, fala aí, irmão, aleluia. Convivência vai te corromper. Maria estava numa festa, irmão, acabou o vinho, mas ela foi a Jesus porque ela sabia, porque ela é cheia do Espírito Santo. Foi Deus que levou Maria a Jesus. Se você não sabe, foi o Espírito Santo que levou Maria a Jesus. E ela foi a Jesus e disse o quê? Acabou o vinho. Ele falou: mulher, o negócio agora vai estreitar. Quem está entendendo? O que é que eu tenho contigo? O que tenho eu contigo, mulher? Eu não tenho nada com a carne, eu não tenho nada, aleluia, em nome de Jesus, com essa festa. Por quê, irmão? Porque Deus é santo. Deus é santo, está no céu. Mas você tem que entender, irmão, que Deus usa os seus ministros. Deus usa, aleluia, aqueles que estão nos seus altares. Mas Deus usa, aleluia, aqueles que são dele, que vivem a palavra de Deus. Mas Maria, cheia do Espírito Santo, sim, irmão, ela foi a quem? Jesus. E quando Jesus falou com ela: mulher, a mulher falou: mulher o quê? Mulher o quê? Está pensando o quê, barbudo? Não é assim que muitos agem? Aquele pastor é grosso, aquele pastor é gordo, aquele pastor é baixo. Mas eu digo para você, mais um adjetivo que você não conhece: aquele pastor é usado por Deus. Ele é cheio do Espírito Santo. E é isso que você tem que discernir na tua vida. Quantas pessoas, aleluia, vão te levar ao erro? Quantas pessoas você vai ouvir, vai cair, vai sofrer? Então não ouça nem você, ouça o que Deus diz. A palavra de Deus diz que Maria, quando foi a ele, foi levada pelo Espírito Santo, porque Deus não queria que a festa acabasse, porque Deus não quer, aleluia, a sua derrota. Deus não quer que a sua alegria termine. Mas entenda isso: Deus é santo, ele não tem nada a ver. Deus fala duro, porque ele repreende aqueles a quem ama. Glória a Deus. Eu posso ouvir glória a Deus mais forte? Glória a Deus. Olha, Salomão, irmão, um homem sábio morreu na sua ignorância por não conhecer o verdadeiro Deus, ou não reconhecê-lo no seu caminho. Glória a Deus.
Então nós, irmãos, nós temos que buscar a Deus um conhecimento com convivência, oração, do seu jeito. Ore ao Senhor do seu jeito. Tudo que você for fazer, fale com Deus, espere Ele responder. Deus não fala no seu ouvido, Ele fala no teu coração. Quantas vezes você tem ouvido? Quantas vezes, irmão? Porque não há homem que não peque. A Bíblia é clara sobre isso. Mas quantas vezes Deus alerta a gente de situações criadas para nos destruir? Quantas pessoas confiaram a sua vida, às suas mulheres, aos seus esposos, e eles a abandonaram? Se ela tivesse buscado a Deus, se ele tivesse buscado a Deus, qual é a vontade de Deus? Ele não sofreria. Quem está entendendo? Glória a Deus. Hã? Olha, Salomão, 1000 mulheres, para que isso? Se ele pergunta para Deus, ele nem foi, por quê? Deus ia falar, Salomão, que exagero. Você não aguenta nem uma, para que você quer tanto, Salomão? Então ele não foi, quem está entendendo? Ele fez o quê? A vontade dele, porque ele era abençoado, ele tinha tudo. Ele achou que Deus ia concordar com tudo, e ele perverteu o juízo, porque ele conhecendo Deus, sabendo a grandeza de Deus, ele deu ouvido às mulheres. Irmão, esses deuses que eu te falei, no qual as mulheres fez ele adorar, elas matavam, faziam sacrifícios a esses deuses de crianças, de seres humanos. A maioria era criança, mas de qualquer um. Para você ter uma ideia como as mulheres acabaram com a comunhão de Salomão com Deus. Então, se você conviver com quem, aleluia, muitas vezes vai te perverter o juízo, sai fora. Pergunte para Deus. Fala, Deus, por quê, irmão? Há casos e casos. Quantas pessoas eu vejo querendo ir evangelizar nas bocas e não estão preparados? Não, Deus me libertou da droga, agora eu vou voltar lá. Quantos meses você tem, irmão? Não, já tem 6 meses que eu estou longe da droga. Volte lá que você vai ficar lá. Porque Deus não te mandou. Quem está entendendo? Quando Deus te mandar, você está preparado. Quando Deus disser que você está pronto, então você está pronto. Enquanto isso, não queira falar para Deus que você está pronto, porque quem te prepara é Jesus. Tenha discernimento disso. Não queira fazer antes do tempo aquilo que Deus já tem um tempo preparado. Eu posso ouvir glória a Deus? Aqui, ó, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ó Maria, sabedoria. Quando ele falou com ela duro, ela falou, vai ter milagre. Na hora ela sentiu Deus, aleluia, falando, que tenho eu contigo, mulher. Aqui se você falar duro, os irmãos vão tudo embora, vai chateado, vai no carro resmungando. Que palavra dura. Quer palavra mole? Quer palavra mole? Vai lá no Fábio de Melo. Vai no, como que é o nome? O Marcelo La Roça. Eu estou com depressão. Que depressão, capeta, meu irmão. Eu sou cheio do Espírito Santo. Não tem depressão para mim não, quem está entendendo? Não tem caída para mim não. Hoje eu sou, aleluia, do Senhor. E eu vivo pelo amor do meu Deus. Não tem doença, não tem miséria, não tem nada que possa parar o servo do Senhor. Fé. O que eu tenho? Convivência com Deus. É isso que eu tenho. Mas se eu tenho convivência com estudos demais, ciência demais, porque o que você lê hoje até no Evangelho é isso? Sim ou não? Sim. O cara não crê que o Deus que colocou no útero de Sara um filho, que colocou no útero de Raquel um filho, que colocou 2 filhos, aleluia, no útero, louvado seja Deus, de Rebeca, que deu um filho para Isabel, aleluia, estéril. Quem está entendendo? Que gerou em Maria sem nenhum toque humano. Pode fazer isso na vida dela. O problema é que a igreja não prega isso, porque não vive. É uma igreja carnal. Não tem poder de Deus. Ah não, mas eu vi lá na televisão, irmão, larga a televisão, você está convivendo muito com televisão. Deus está falando para você, larga a Babilônia. Sai da Babilônia, olha que o teu irmão fala, sai da Babilônia. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Volta aqui, irmão, Provérbios, aleluia. Por quê? Porque você está, muitas vezes, se enganando a você mesmo. Eu vou casar, eu queria tanto uma pessoa, oh meu Deus, então espere em Deus. Deus respondeu para você? Não, então não fique procurando, porque as coisas de Deus vão te alcançar. Quem está entendendo? As coisas de Deus, olha o que Salomão pediu, sabedoria.
Deus o abençoou. Né? Olha o cego de Jericó. O que é que você quer, meu filho? Jesus clamou, chegou diante de Jesus. Jesus falou: o que é que você quer? E o que ele disse? Que eu tenha? Que eu tenha vista, irmão, visão. Que eu tenha uma visão não humana, mas que eu consiga ver, aleluia, o que está diante de mim. Que eu consiga ver o que é que estão planejando para mim. Quem está entendendo? Que o diabo ele faz ciladas para você. Olha Salomão aí, sem visão nenhuma, porque não tinha convivência, perdeu contato com Deus. Olha para o teu irmão e fala: não perca o contato. Vamos lá? 1, 2, 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é forte, irmão. Quem está entendendo? Quando você ouve uma palavra que vem de encontro a uma correção, a algo que você está fazendo, que eu creio que Deus está falando com você aqui hoje, receba esta palavra. Quem está entendendo? E fale com Deus, fala: Senhor, eu preciso mudar, mas eu não consigo, porque isso Deus sabe, mas Ele quer que você entenda, e você pegue a palavra e não deixa ela passar, não, fica mastigando. Deus, eu preciso mudar, eu preciso, aleluia, ser transformado pelo teu poder. Eu sou falho, eu sou pecador, eu desejei o que eu não posso, eu quis, aleluia, muitas vezes aquilo que não é para mim. É o que está dizendo: confia no Senhor, confia nele, irmão. Deus não está para te condenar, mas Ele quer que você confie. Aleluia. Não só a sua bondade, a sua saúde, o seu dinheiro, mas o seu dia ruim, tudo. Confia no Senhor, porque está dizendo aqui, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não ache que Deus vai te abandonar, porque Ele jamais fará isso. Não ache que Deus te abandonou, Ele jamais fará isso. Mas busque a convivência com Ele. Peça a Deus o que vale a pena. Ô Espírito Santo, olha para o irmão e fala: irmão, em nome de Jesus, não morra na sua ignorância. Tenha sabedoria do Espírito Santo. Lá Maria, cheia do Espírito Santo, irmão. Maria, acabou o vinho, Jesus. Que tenho contigo, mulher. Ela falou: o quê? Vou meter uma surra nele. Meu filho, como é que fala assim comigo? Maria olhou para os serventes, falou: faz tudo o que ele vos disser, porque se você fizer o que Deus manda, vai ter sempre milagre na tua vida. Quem está entendendo? Jesus falou: prepara as talhas, enche até a tampa, encheu, leva para o mestre-sala. E a festa foi repleta. Quem está entendendo? Então nós estamos lendo aqui, confia no Senhor de todo o teu coração, porque Deus não quer o teu mal, e não te estribes no teu próprio entendimento. Põe o 6, irmão. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele fará o quê? Endireitará as tuas veredas. Ele fará o quê? Endireitará as tuas veredas. Sabe por que Ele vai endireitar, irmão? Porque você é torto. Por isso que você tem que confiar em Deus e não em você. Quem está entendendo? Eu acho que não é assim não, eu acho que não tem nada a ver. Eu fiz curso teológico básico, eu vim. Você pode fazer o que você quiser. Salomão era o homem mais sábio. Acabou os seus dias na ignorância, adorando aos deuses. Aleluia. Sabedoria tem que vir de Deus e através da palavra. Amém? Eu vou vender um carro, vou pedir para Deus a direção. Quem está entendendo? Mas quantas pessoas engana até o próprio irmão crente? Está com um tricadinho lá embaixo. Mas é meu irmão, ele pode morrer, né? Seu irmão pode morrer. Seu irmão pode pagar mais caro do que você. Quem está entendendo? Quem acredita que eu estou falando isso aqui? Tem gente que vende o carro para os outros, mas vende, aleluia, para dar prejuízo para a pessoa e ganhar. Só pensa em ganhar. Mas eu digo para você que você está, aleluia, vivendo na sua própria ignorância. Porque Deus está vendo. Quem está entendendo? Ei, Salomão! Salomão, não quero você com as mulheres estranhas. E está lá Salomão, cara. Egípcia, Camonita, velhinho já. Só um pó. Quem está entendendo? Podia viver 120 anos, porque na época não era para Salomão ter morrido, não, mano. A vida que Deus abençoava ele, tudo. 60 anos, 40 anos de reinado. Se corrompeu, perdeu o reino, né? Ô Espírito Santo.
quantas coisas nós perdemos porque nós vamos na nossa direção? Não vou fazer, irmão. O homem só perde quando ele quer fazer a sua própria vontade. Eu acho um absurdo isso, uma pessoa ser cristã e querer dar uma coisa com defeito para os outros. Quem está entendendo? Uma pessoa dessa, pode ter certeza que ele não dá o dízimo direito, ou ele não dá o dízimo. Por quê? Se ele dá o pior para uma pessoa que está na terra, imagine para Deus. Deus não precisa não, vou dar isso aqui mesmo. Deus não aceita. Deus não aceita o mal para você e não aceita o mal de ninguém. Quem está entendendo? Mas Deus aceita, aleluia, o bem. O que é o bem? Olha lá, ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas. Senhor, mas eu estou tomando prejuízo, irmão. É lucro para você quando você fala a verdade. Chega uma pessoa e fala, ó, não sei o que eu estou falando, mas deve ter alguém querendo aí vender o carro. Olha, tá ruim esse carro aí. Pastor, eu não vou vender. Irmão, a sua venda não vem de você, vem de Deus. Você tem que entender. O cara fala, mas eu quero esse carro mesmo assim. Quem está entendendo? Então tá bom, eu quero quanto? Eu quero 13. Não, tá ótimo. Você vai se assustar. Porque, irmão, na verdade opera a justiça. Aleluia, Deus. Na verdade opera a justiça. Não se preocupe, não queira ajudar Deus, não. Fala a verdade, porque Deus está falando com você. Quem está entendendo? Mas você vê um monte de espertão, um monte de Salomão aí. Quem está entendendo? Não, Deus pode fazer, não tem comunhão, não tem intimidade com Deus, convive com o que é mundano, vê o mundo enrolando os outros, quer enrolar os outros também. Quem está entendendo? Na igreja não tem rolo, irmão. Quem está entendendo? Na igreja só tem rolo santo. Quem está entendendo da glória? Só desce do alto céu da glória, desvenda o mistério, o culto profundo vai, aleluia, Deus desvendar. Então, nós somos de Deus. Fica tranquilo, olha aqui, ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu estava na série, irmão. Meu dinheiro guardado, separei tudo o dinheiro lá na série. Separei R$10. Acho que era R$10 para comprar coxinha, que eu estava no jejum. Na Santa Ceia. E eu estava com as 3 notas de 100. 3 notas de 100. Ela tinha começado a sair a nota de 100. Deus me abençoou de um jeito. Eu separei 10 para dar de dízimo, de oferta, né? Eu sou dizimista, mas eu dei oferta. Aí, estou vendo que está demorando muito a palavra do dízimo lá. E aqui estava me irritando, quem está entendendo? O Espírito Santo me incomodando, sabe? E quando você se irrita, é porque você está no seu próprio entendimento. Quem está entendendo? Meu Deus do céu, por que está falando tanto de dinheiro hoje? Eu com as 3 notinhas lá dentro. Aí eu falei, meu pai do céu. Aí eu falei, eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas aí estava falando, irmão, você está dando o seu melhor? Você está dando o seu melhor? Você tem certeza? E eu precisando, irmão, de uma bênção muito grande, muito maior do que o que eu tinha. Mas a avareza, você não tem nada, quando você pega uma coisinha, você fica louco. Esse aqui já adianta. Irmão, enquanto eu não dei todos os dias, olha, não parou, e eu estava me irritando. Não vamos falar de dízimo, aí daqui a pouco volta, aí vem o bispo de novo, pega o microfone. O Espírito Santo está mandando falar, você dá o melhor. Tirei a de 100, irmão. Chegou a tremer. Irmão, você acredita que aí o Espírito Santo começou a falar, essa aí não é o melhor. Falei, como não? Irmão, fui tirando uma por uma, irmão. Falei, meu Deus, não acredito nisso. Tirei a outra. Falei, tudo esse é o melhor. Aí eu dei meio invocado, mas eu dei. Aí parou de falar. Aí antes de passar a oferta, tinha os R$10 da coxinha. Eu acredito que veio a minha esposa para acabar com o resto. Zé Luiz, você não tem nada aí não para me dar de oferta? Falei, quer saber de uma coisa? Já foi 300. Falei, toma, pega esses 10 aí também. Fui, irmão, não entendi, mas irmão, quando eu cheguei na minha casa, a vitória estava na minha mão, em nome de Deus. Amém? Deus curou uma mulher do câncer, na igreja que nós tínhamos lá embaixo, e essa mulher abençoou a minha vida, e eu estava devendo, irmão, eu estava devendo, era muito, não era R$300 não, eu estava para perder o meu apartamento. E a avareza, o que eu vou fazer com 300 se eu estou devendo quase 3 mil? E eu nessa aqui junto, mas eu falei, meu Deus, mas 5 dias como é que eu vou juntar esse dinheiro? Aí Deus usou o homem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse não é o melhor. Eu falei, não é o melhor, meu Deus. Chegava a grudar na mão. Não fui com
nada para casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu encontrei tudo em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque eu dei lugar ao Espírito Santo. E ele endireitou o quê? Minhas veredas. Avarento. Você pede para Deus, mas não confia em Deus? Quem está entendendo? Você não está pedindo para Deus? Então faz o que Deus manda, que aí você vai ter retorno. É isso que você tem que entender. Não, eu não mando mais ao Senhor. Não, o que eu faço? Vou dar 100. Não, dá tudo, esse não é o melhor. Eu falei, meu Deus, vou ter que dar tudo. Tudo. Por quê? Nem todas as vezes Deus vai falar assim, mas quem tem Deus intimidade, Deus não fala no ouvido, Ele fala no coração. É no coração. E parece que é uma coisa impossível. Quem está entendendo? Não, eu estou ficando louco, não é possível que eu vou fazer um negócio desse. Mas, irmão, se Deus está falando aqui, chega a queimar você, faça. A providência é automática em nossa vida. Por quê? Aquilo não te engana no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você é de Deus mesmo? Você confia? Deus cura, Deus liberta através da tua vida? Será que Deus também não consegue te prosperar, não? Aleluia. Será que Deus não pode, aleluia, mudar o teu cativeiro hoje? Eu já estava entregando, eu orava, mas não estava acreditando. O que eu estava acreditando? Que eu ia perder o meu apartamento. Era isso que eu estava acreditando. Mas eu já estava pedindo para Deus, mas não acreditava. Deus falou, então agora dá o que você tem, né? Irmão, quando Deus fala, obedeça. Não se engane no seu próprio entendimento. Eu estou te dando um exemplo básico, pode ser em outra área da sua vida. Amém? Não tente enganar ninguém, não tente, como se diz o outro, ser uma pessoa que gosta de ganhar. Porque tem gente que é assim, né? Ele vem para o Evangelho, mas ele continua querendo, como é que fala? Isso aqui, não sei o quê, isso aqui, não sei o quê. Irmão, com Deus não tem divisão. Com Deus tem unidade. Com Deus não tem brutinho, com Deus tem montão. Quem está entendendo? Com Deus não tem pequeno, porque o pequeno ele faz grande. Quem está entendendo da glória? Com Deus não tem impossível, porque o impossível Deus leva para o céu. Quem está entendendo? Então não tem nada para Deus, você tem que ter fé. E o que Deus falar para você, faça. Glória a Deus. Quantas pessoas perdem a bênção por causa de mulher, marido, né? Filho? Então que você seja cheio do Espírito Santo. O que Deus falou no seu coração, faça. Vou fazer um negócio hoje. Mas você é louco, você vai perder. Com Deus eu não perco, meu. Se Deus está mandando eu fazer, eu vou fazer. Porque vai ter milagre na minha vida. Quem está entendendo? E você olha uma coisa tão pequena e fica naquilo ali. E Deus está te mostrando uma maior vindo para você. Larga isso aí, rapaz. Pega isso aqui. Quem está entendendo? Os presentinhos, hein? Os presentinhos, tremem na mão. Meu filho, larga isso aí que eu estou pagando tua conta. Quem está entendendo? Ele é Deus, que é isso? Avareza. Então ele me endireitou. Reconhece em todos os teus caminhos. Eu fiz o que ele mandou. Quem está entendendo? Mesmo quando não era a minha vontade. Mas eu falei, vou fazer. Porque senão aquilo queimava dentro de mim. E ele endireitou as minhas veredas. Ele pagou as minhas contas. Quem está entendendo? Se coloca de pé para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra? Irmão. Inunda o meu ser nos rios deste amor.